Vem comigo porque nós estamos chegando para mais uma lição Betel da Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos falar sobre a solicitude da vida, que é uma preocupação exagerada. Eu sou o Aguinaldo, nós somos daqui da cidade de Itaguaí. Eu espero que esteja tudo bem com você e que o Espírito Santo possa estar te direcionando no caminho certo, te usando para você expor a palavra de Deus com propriedade. Bom, a solicitude da vida, texto áureo: não vos inquieteis, pois pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. E nós temos aí Mateus capítulo 6, verso 34. Verdade aplicada diz: um viver com qualidade glorifica a Deus e inclui confiança em nosso Pai Celestial e priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Quais são os objetivos dessa lição? Atenta aí, olha quais são os objetivos dessa lição. Ensinar que confiar em Deus é a arma contra a ansiedade, destacar o cuidado de Deus para com os seus, se é de Deus, e apresentar como podemos vencer essa enxurrada de ansiedade. Bom, segundo a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Presta bem atenção. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Do mundo. Uma coisa está errada com a gente, não é verdade? O texto de referência é Mateus capítulo 6, versos 25, 26 e 27, tá bom? Se você entrou aí, não deixe de dar o seu joinha, tá bom? E deixar o seu comentário, compartilhar. Se não for inscrito, se inscreva aí, acione o sininho para que você possa receber as notificações do canal. O YouTube só te notifica quando você aciona o sininho, ok? Bom, a introdução diz que, mais uma vez, o Conselho Divino nos instrui a confiarmos em Deus, pois Ele nos ama e é poderoso para prover tudo o que necessitamos. Nesta parte do Sermão da Montanha, o Senhor trata da preocupação excessiva com as coisas materiais, combatendo a ansiedade. Acredita-se que 33% dos brasileiros sofrem com ansiedade. A ansiedade em si, ela é um dispositivo que até nos protege de alguns momentos de tensões. Mas quando ela é exagerada, como diz, uma solicitude da vida, que é uma preocupação exagerada, quando ela começa a ser sem domínio, quando ela começa a ser exagerada, que toma o nosso controle, essa ansiedade deve acionar o sinal vermelho. Deve haver uma preocupação devido ela já está desembocando aí em um problema emocional que vai chegar até a uma depressão. Então, a ansiedade, de todo, ela não é ruim. Se tomar o nosso comando, aí sim, vamos acender o sinal vermelho e buscar ajuda daí. Primeira ajuda é em Deus, para a gente não fazer igual o rei Asa, né? Que ficou doente dos pés e, ao invés de buscar a ajuda do Senhor, ele foi buscar a medicina. Nada contra buscar a medicina, mas primeiramente vamos recorrer ao Senhor. É Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, primeiro, vamos a Deus. Depois, vamos aos médicos. Sempre deve ser assim a vida do crente. Então, fale para o seu aluno que a fé deve estar em dia
para nós começarmos a combater qualquer mal. Depois, nós vamos para o plano B, que é buscar a ajuda dos homens, tá bom? A gente não cair aí no conceito de Asa. E aí ele morreu porque não buscou ao Senhor. Combatendo a ansiedade, não andeis ansiosos, é o que Jesus fala. Olha o que Pedro diz na sua carta, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A ansiedade, ela é um sentimento de apreensão. A ansiedade é um sentimento de incerteza que vem sobre as nossas vidas, geralmente quando nós estamos super atarefados, vivendo alguma pressão, e isso vai muitas das vezes desembocar em uma ansiedade que, se a gente não tratar, não tiver cuidado, pode desembocar aí numa coisa pior. Então lança sobre ele, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Antes de falar de ansiedade, precisamos entender corretamente o que Deus está proibindo ou não neste parágrafo. A ideia central dos princípios ensinados por ele diz respeito a não vivermos distraídos, pois quando a mente humana vive em duplicidade, ela procura seguir em duas direções ao mesmo tempo, resultando em confusão e certa dose de sofrimento. A ansiedade também vai desembocar numa angústia. Por isso, tenha cuidado aí, fique atento. Tá? Vamos lá. A vida é mais que o mantimento. Champlin diz que a vida deve incluir desejos e interesses que não abranjam apenas as coisas físicas. Esta vida deve ser orientada pelos princípios espirituais do reino de Deus e deve levar em conta o verdadeiro destino e utilização da vida humana. Romanos 14, 7. Ao afirmar que a vida é mais do que um mantimento, Jesus não exige a absoluta atenção de uma e a exclusiva busca de outra. Ele está desafiando seus seguidores a decidir o que terá lugar mais alto em seus corações: comida, bebida, vestimenta ou a justiça e o governo do céu. Mesmo os animais, como as aves, não são vencidos pela ansiedade. Jesus já fala: vocês não valem mais do que um pardal? Olha eles. Eles não trabalham e o Pai os sustenta. Vocês valem muito mais do que eles. Então Jesus está nos ensinando que nós devemos buscar primeiro o governo de Deus, o reino de Deus, o senhorio de Deus, a vida do reino na justiça de Deus, primariamente. E todas essas coisas é o que está ali no texto, o contexto de Mateus 6,33, tá bom? Quero ser enfático aqui para poder falar com você, para você ficar atento. Como que as pessoas citam esse versículo? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Corta, deleta. Isso não existe. Não está no texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Dependendo da versão, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Atenta para isso aí, para você não fazer uso errado lá do texto, porque às vezes já está na sua memória RAM. E aí você precisa formatar essa memória
e aplicar o texto de maneira precisa, correta. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que precede Mateus 6,33 vos serão acrescentadas. Tá bom? Deixe o seu comentário aí sobre esse assunto. A vida é mais do que o mantimento. Viva a vida! Viva a vida! Olhai para as aves do céu. Olhai para as aves do céu. Jesus nos apresenta aqui mais um importantíssimo princípio. O Pai cuida de suas criaturas. Ele se utiliza das aves do céu para nos falar acerca do cuidado que o Pai tem com a nossa alimentação. Não existe ninguém mais preocupado conosco do que Deus. Ninguém se preocupa mais do que você, de você mesmo. Você pode... Vamos rebobinar. Ninguém se preocupa mais com você do que Deus. Nem você mesmo se preocupa mais com você do que Deus. Eu posso ter toda a preocupação comigo, mas a minha preocupação comigo mesmo não é maior do que a preocupação de Deus e o cuidado de Deus comigo. Por isso que ele coloca coisas insignificantes, como os pardais, que é um pássaro sem valor de mercado, como as ervas, e ele fala, vê como eu trato deles, vê como elas se vestem. Por que vocês estão ansiosos? Descansa, acalma o seu coração, espera em Deus. Deus está cuidando de nós. O 2 diz, a ansiedade para nada é proveitosa. Alguém chegou a dizer que a ansiedade é um caminhão carregado de desconfiança de Deus. Ó, a ansiedade é um caminhão carregado de desconfiança de Deus, porque ela tira a nossa fé, ela mina a nossa fé, ela ofusca a nossa visão de Deus. Por isso que está aqui, ó, lança sobre Deus a sua ansiedade e lembre que Ele tem cuidado de nós. Ninguém cuida de nós melhor do que Deus. E aí alguém pode falar, mas com essa luta toda, com esse sapato apertado no meu pé, Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Ele cuidou de Daniel na cova dos leões. Ele cuidou de Mesaque, Sadraque e Abednego na fornalha de fogo. Ele cuidou do povo de Israel no Egito, cuidou do povo de Israel no deserto e cuidou do povo de Israel na terra prometida. Ele está cuidando de nós. Oh, glória a Jesus! A vida não permite acréscimo. De maneira muito convincente, Jesus afirma que mesmo com todos os cuidados que venhamos a ter com a vida, ela em nada pode ser acrescentada, porque o plano de Deus é inalterável. Não tem como se alterar o plano de Deus. Você pode fazer projetos, você pode fazer planos, mas o amanhã não nos pertence. Como diz o filósofo, o amanhã é o hoje que tanto esperávamos ontem. Então, amanhã não nos pertence. Toda vez que ele chega, ele vira o hoje. Deus está cuidando de nós. Por isso Jesus encerra esse Mateus 6 dizendo que nós não devemos nos preocupar com o dia do amanhã, porque o dia do amanhã trará consigo o seu próprio mal. Então viva hoje, não antecipe o mal da manhã para hoje e tenha uma carga dupla. Tá bom? A vida não permite acréscimo, então faça cada dia valer a pena ser vivido. Acorde bem, amanheça bem, fale com Deus, fale com quem está ao seu redor, elogie, diga que ama, tenha uma palavra
que inspire as pessoas que estão contigo. Nada de acordar reclamando, de acordar lamentando, de acordar murmurando. Isso não vai te ajudar em nada, isso não vai acrescentar a sua fé, isso vai fazer com que você adube a sua emoção com adubo para que ela se fortifique de uma maneira estragada. É você adubar essa emoção doentia, é você adubar esse sentimento doentio. Então, faça valer a pena cada dia. Amanheça bem, tenha o seu contato com as pessoas de uma maneira feliz, tenha o seu contato com Deus em oração, em estudo da palavra. Tudo isso vai te dar condições de controlar essa crise de ansiedade. Porque você vai estar colocando o seu dia nas mãos do Senhor. E lembre, Ele está cuidando de nós. Oh, glória! A ansiedade é cega. Pessoas ansiosas são incapazes de enxergar as lições que a própria natureza oferece. Ao falar acerca da preocupação com aquilo que devemos vestir, Jesus apresenta os lírios e as ervas do campo, em comparação com o vestuário humano. O Senhor veste as flores de tão rara beleza e que está além da capacidade humana imitar. Como não cuidará de seus filhos amados? Falar o quê? De um texto tão autodidático, tão didático, falando por si. A gente só tem que se apegar a esse texto, se apegar à palavra, se firmar na palavra. Deixar que a palavra faça parte do nosso ser e domine a nossa vida. Bem, o 2,3 diz: a ansiedade é incrédula. Bom, a incredulidade, ela é estéril. A incredulidade não traz nada de bom, nada de bem. A incredulidade não vê fruto. A incredulidade, ela vê derrota onde há vitória. Ela vê luta onde há vitória. Ela vê problema onde não tem problema. A incredulidade é oposto totalmente à fé. E poderíamos dizer que a incredulidade poderia funcionar de uma maneira reversa. Poderia ser a fé reversiva, a fé ao contrário. Jó fala isso no capítulo 3, no versículo 20. O que eu temia me sobreveio. Olha só. Jó dá uma ideia de que ele tinha medo de um dia passar por um grande sofrimento. Então atenta aí. Use palavras que irá mexer com a sua fé. Palavras que irão fazer você crescer. Falar em palavras, as pessoas falam assim: a sua palavra tem poder. Em que sentido a sua palavra tem poder? A sua palavra tem poder no quesito emocional. A sua palavra não tem poder. A palavra poderosa é essa aqui. Essa aqui tem poder, a palavra de Deus. Agora, a nossa palavra, ela tem poder na sua emoção. Se você ficar lamentando, reclamando, você vai adubando essa emoção de uma maneira que ela irá cada vez mais ser fortificada negativamente. Se você, por exemplo, tem uma criança e você amaldiçoa essa criança, fala palavras que maltrata, aí a pessoa fala: não, tua palavra tem poder. Tem poder porque ela vai atingir o emocional dessa criança. Para a gente poder exemplificar isso aqui, porque estão achando que nós somos deuses e que a nossa palavra é poderosa. Não, a nossa palavra, tanto que se você dirigir uma palavra para mim de maldição, se eu for blindado em relação a isso, para mim ela não vai ter utilidade nenhuma. Mas se a pessoa não for blindada, ela sai dali lamentando pela palavra que você deu. Não, porque fulano me amaldiçoou e a palavra tem poder. Quem somos nós? Agora, se eu alimentar isso, essa palavra vai atingir minha emoção. Se eu não alimentar, bateu e voltou, escudo da fé.
é a hora de utilizar ele, não é verdade? A gente utiliza o escudo da fé. Outra coisa importante a gente ressaltar aqui, que quando as pessoas falam uma palavra negativa, aí a pessoa fala, não profetiza derrota. Isso não é, uma palavra negativa não é uma profecia, é outro termo também que encharcou a nossa crença, o nosso mundo evangélico, o evangelicalismo. Não profetiza derrota. Bom, você pode proferir derrota. Proferir. Olha o que Jó fala, o que eu temia me sobreveio. Mas profetizar é quando você fala por Deus. Profeta é aquele que fala por outro, é o que entrega a profecia. Vamos quebrar esses conceitozinhos que tem invadido o nosso... não profetiza a derrota. Não profira a derrota. Não profira a derrota. Não libera uma palavra de derrota. Porque profecia ela tem que vir de Deus. Você pode até falar uma coisa boa para a pessoa e dizer, estou profetizando. Não está profetizando. Você está proferindo uma palavra de bênção, uma palavra abençoadora. Porque a profecia Deus tem que ter te dado, você tem que ter sido ouvido, emprestado o seu ouvido para Deus e ser boca de Deus para uma pessoa. E vai se cumprir se foi Deus que falou. Tá vendo como é que nós embolamos tudo, a linha? Que coisa, hein? Deixa o seu comentário aí sobre esse assunto. Vamos lá. Vencendo a ansiedade. Oração, leitura da palavra. Isso vai te ajudar muito a vencer a ansiedade. Descansar no Senhor. Joelho. Procura alguém que ore para estar com você. Alguém que irá te dar uma palavra que irá abençoar a sua vida. Isso também é muito importante. Quem você vai escolher para estar contigo nesse momento? Se você escolher pessoa que só reclama, vai piorar o seu estado. Tá bom? O Pai conhece as nossas necessidades. Este é um princípio importantíssimo para as nossas vidas, pois se Deus sabe que tudo que necessitamos, não existe motivo para um viver ansioso de nossa parte. É possível que o pai natural, terreno, mesmo tendo conhecimento da necessidade de seus filhos, não os sustente, mas Deus jamais faria isso. Tá vendo? É possível que um pai natural, terreno, mesmo tendo conhecimento da necessidade de um filho, não os sustente, mas o nosso pai jamais. Ele irá providenciar o que necessitamos. Isso é fé. Isso é fé no Senhor, tá bom? O 3.2 diz, estabelecendo prioridade. Este deve ser o objetivo de cada cristão, buscar o reino de Deus e não a glória pessoal. Lembrando que, devido à pandemia, o Brasil, que já era tido antes da pandemia, a OMS, 2017, ela já tinha a estatística de que o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Durante a pandemia, a ansiedade no Brasil cresceu de 25% a 33%. E isso, é claro, envolve também os evangélicos. O número de depressivos, vamos botar no Brasil, que é a nossa realidade, é imenso. A gente pode até depois fazer uma pesquisa aí, para ver como vai essas estatísticas. E aí a gente precisa conhecer bem o nosso mundo interior, fazer uma viagem para dentro de nós. Pessoas viajando para longe, mas a viagem mais longe que existe é quando eu viajo para dentro de mim e faço o autoexame da minha própria existência, dos meus próprios atos. Tá bom? Basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu... O que Jesus está falando? Eu até citei isso aqui antes, né? Nesse último princípio, Jesus nos afirma como a preocupação pode ser derrotada. Quando aprendemos a arte de viver um dia de cada vez. Lembrando que essa estatística desse aumento da ansiedade, ela atingiu mais as mulheres de 20 a 24 anos. As mulheres foram mais afetadas nessa crise de ansiedade.
Jesus recomenda a cada filho seu enfrente cada dia sem preocupar-se com um amanhã que poderá não acontecer. Esta é a razão de nossos dias terem apenas horas e não períodos maiores. Seria doloroso demais para nós lidarmos com tanta pressão. A vida cristã é uma jornada diária, com suas lutas, derrotas, vitórias. Não existem reservas para o futuro. Da mesma forma que Jesus nos ensina a orar pelo pão de cada dia e assim estar sempre na dependência do Pai. Que o Senhor nos ajuda a descansar em Deus. Salmo 68, 19. Que o Senhor nos ajude a estar na presença de Deus, a lançar sobre Ele a nossa ansiedade. E nós vivermos o hoje e não adiantarmos, anteciparmos o amanhã para hoje. Basta cada dia o seu mal. Viva o mal de hoje, viva o dia de hoje. Administre as lutas de hoje. E amanhã, se nós chegarmos até lá, Deus nos dará condições de administrarmos as mesmas. Tá bom? Eu quero desejar a você, meu amigo professor, excelente aula. Tá bom? A advertência contra a ansiedade não é a condenação. Não é uma condenação da prevenção. Trata-se de não sermos sobrecarregados com problemas e dificuldades que ainda não nos são desconhecidos. Então, administre bem o seu mundo aí e cuidado para você não ser atingido com essa ansiedade. Às vezes, até antes de dar aula, a ansiedade te afeta um pouquinho. Essa ansiedade é boa porque ela é um dispositivo que vai fazer você se preocupar com aquilo que você estará efetuando. Tá bom? Boa aula, que o Espírito Santo possa te usar de maneira poderosamente. Meu amigo professor superintendente, deixa Deus te usar, estude a lição, estude a palavra, ore e boa aula para você. Beijo, ó. Beijo do gordo.